Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Mais uma vez gostaria de agradecer ao nosso querido irmão João Paulo pelo convite. Será sempre aceito, sempre que a gente gosta muito de participar aqui dessa live de domingo. Então, hoje o nosso tema será o mundo regenerado. É um tema interessantíssimo. Mas vamos fazer uma prece, os nossos benfeitores nos orientarem aqui na nossa reflexão, então. Deus, de infinito amor, de infinito carinho, protege, Pai amado, as nossas casas, os nossos lares, proteja as nossas famílias, Pai. Ajuda-nos a termos mais uma semana que se inicia de trabalho no bem. Ajuda-nos a praticarmos a humildade, a caridade, o perdão. Ajuda-nos a sermos resignados. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas melhores. Nos o amamos muito, que assim seja. Então, gente, o que é o mundo regenerado? O que é essa promessa que o Cristo dá a todos nós? A gente vai ver na literatura espírita um dos momentos mais lindos do mundo espiritual, que nós conta Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, a chegada dos povos exilados de Capela. E o Cristo os recebe de braços abertos e avisa a eles que na hora certa ele mesmo estaria entre eles encarnado. E avisa que a Terra logo mais seria um mundo regenerado. Seria um mundo aonde a maldade, a perversidade não mais reinará. Esse mundo regenerado, essa promessa que, graças a isso, a gente vai ver que essa crença de um mundo melhor, que está em todas as religiões, com seus mais diversos nomes. O Espiritismo chama de transição planetária. A doutrina católica falava do apocalipse. E esse novo mundo que se inicia, como é que ele vai ser, gente? A gente sabe que a nossa Bíblia, por exemplo, ela é esse roteiro. É o livro mais conhecido, né? Quem é que nunca ouviu falar da Bíblia? Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que a gente sempre lembra, para ler a Bíblia, a gente precisa entender que ela é um livro cheio de metáforas. É um livro que era poesia, era para ser cantado, os salmos. São histórias, parábolas, tá? A primeira história que a gente vai ver na Bíblia vai ser Adão e Eva, que simboliza a perda do paraíso, simboliza o homem trocando Deus pelo pecado. Simboliza nós, como humanidade, trocando o Pai por Mamon, trocando Deus pelo mundo material. E assim que a gente troca Deus pelo mundo material, quando a gente continua lendo ali o livro da Gênesis, primeiro livro, a próxima história vai ser Caim e Abel. Assim que a gente troca Deus pelo pecado, a gente vira lobo do nosso próprio irmão. É o irmão matando o próprio irmão. Já que somos todos filhos de Deus, sempre que a gente lesa o irmão nosso, é nós agindo igual a Caim sobre Abel. Porque todos somos irmãos, todos temos o mesmo pai. Essa simbologia é muito forte, gente. Durante toda a Bíblia é essa jornada que inicia com a gente perdendo a conexão com Deus e termina lá no livro de Apocalipse com uma Jerusalém em luzes se elevando aos céus. Termina com nós nos reconectando
a Deus. E durante toda essa jornada, a gente vai ver que o grande problema nosso é a questão do materialismo. É a questão de achar que o reino dos céus é o reino da terra. A gente vai ver grandes nomes, grandes até apóstolos, achando que o reino dos céus teria que ser construído na terra, sendo que Jesus foi claríssimo quando diz: meu reino não é desse mundo. A gente vai ver a história, por exemplo, de Judas. O grande pro Judas, o apóstolo, aquele que trai o Cristo. Mas o problema dele nunca foi trair Jesus. Ele trai Jesus porque ele acreditava numa revolução armada. Ele trama uma revolução armada, entrega uma espada para Pedro, é por isso que Pedro está armado quando o Cristo vai ser preso. E ele corta a orelha do centurião Malco. E Jesus diz: embainha tua espada, Pedro. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Judas, depois de ver Jesus entrar triunfante em Jerusalém, ele tinha certeza que o povo ia se levantar. A ideia era que o povo se levantasse, que eles teriam exterminado os romanos, e depois ele ia entregar a chave de Jerusalém para Jesus, porque ele achava que o reino dos céus era da terra. Ele achava que Jesus iria governar a terra material. A doutrina espírita tem como cerne combater o materialismo. E é por isso que ela, com a data da publicação do Livro dos Espíritos, a gente tem o start desse mundo regenerado. O que vai ser esse mundo regenerado? Esse mundo de bem-aventuranças que a gente vê as promessas. O mundo regenerado, gente, vai ser esse mundo onde nós voltaremos a Deus. Vai ser esse mundo onde nós nos elevaremos novamente ao Pai. Será um mundo onde o homem não será mais o lobo do próprio homem. Será um mundo onde a fraternidade e a solidariedade irão imperar. Isso é o mundo regenerado. Vai ter doença ainda? Vai. Vai ter provação, vai ter expiação, vai ter dificuldades ainda? Vai ter. Só que as dificuldades que existirão, elas serão passadas com o apoio de todos nós. Só quem já teve um problema, uma dificuldade, sabe qual é a diferença. A diferença de você enfrentar um problema completamente sozinho, ou de você enfrentar um problema com toda uma rede de amparo, com toda a sua família, com todos os seus amigos, com todo mundo fazendo de tudo para te ajudar. Isso é o mundo regenerado. O mundo onde a fraternidade vai imperar. Por isso, a máxima fora da caridade, fora da ação no bem. Isso é o mundo regenerado, onde a ação no bem irá dominar, aonde viveremos em harmonia e fraternidade, aonde o mal não mais dominará. E aí vem a grande pergunta, gente, que a gente tem que se fazer como espírita: se o mundo da fraternidade, que vai ser o mundo regenerado, irá se implantar, como que nós temos o que temos que fazer para a gente conseguir ficar nesse mundo tão belo? Porque vai ser lindo, gente. O mundo regenerado é um mundo onde o mal não mais dominará. E ele está logo ali. Ele está logo ali. Essa existência que nós estamos tendo, gente, ela é derradeira. Basta a gente ler os livros de Manuel Filomeno de Miranda, os livros de Joana de Ângeles, as mensagens que nós recebemos, por exemplo, a mensagem lindíssima
psicografia de César Said, mensagem de Leon Denis falando do tempo atual, as mensagens do Dr. Bezerra, a gente vai ver claramente que nesse momento que nós, durante toda essa nossa existência, chamaremos de transição planetária, se opera a seleção dos espíritos, se opera a seleção daqueles que ficam e daqueles que não ficam. E muito diferentemente do que a gente tem aquela ideia, aquela crença de que, aquela crença igrejeira, podemos dizer assim, com todo respeito às demais religiões, de que os anjos virão e apartarão os bons e os maus, a gente vai ver que é exatamente o contrário. A seleção se ocorre com o estímulo da inferioridade. É isso que a gente vê nesse último livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo da Regeneração. A gente vai ver que irmãos que estavam, digamos assim, sem poder reencarnar, estão vindo para terem as últimas oportunidades. Que zonas do mundo espiritual que estavam fechadas, digamos assim, estão agora abertas. É aquela passagem que tem lá no Apocalipse de João: a besta ficou presa por 1000 anos, será solta por um breve momento e depois banida para sempre. Esse é o momento que a gente passa. A provação, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, Kardec define anjos. Anjos, quando Cristo falava, eram espíritos. Mas, como se enraizou na nossa cultura a palavra anjos para se falar de espíritos superiores, então, a partir de agora, a gente denomina também anjos desse jeito. Mas quando Jesus diz os anjos farão a seleção, ele fala dos espíritos que farão a seleção. Em nenhum momento ele diz que serão espíritos evoluídos. E é por isso que a gente vê nas redes sociais as culturas de ódio. A gente vê os nossos algoritmos dos grandes provedores fomentando isso no momento que ele encontra aquele que tem aquela pensamento racista, por exemplo, tem uma publicação racista, ela vai ser direcionada àquele que tem aquele mesmo pensamento, porque é muito fácil para o algoritmo que nos acompanha nas redes sociais, nas nossas pesquisas de internet, saber as nossas tendências, os nossos gostos. E assim a gente vai ver discursos de ódio crescendo, a gente vê racismo crescendo, a gente vê apologia a nazismo, a gente vê coisas absurdas surgindo e a gente se apavora. Mas é exatamente assim que a gente chegará nesse mundo de fraternidade. É essa seleção dos bons e dos maus, que não são maus, são apenas ainda inferiores, ainda não chegaram lá, mas todos seremos anjos, todos seremos perfeitos. Nesse momento que se opera essa grande transição, gente, qual é o roteiro para a gente chegar lá? Qual é o roteiro para a gente construir essa nossa jornada nesse mundo, gente? O roteiro está escrito há 2000 anos. A boa nova que Jesus nos traz, esse código de conduta moral que é o cristianismo, que jamais foi para os sãos, jamais foi para os anjos espíritos superiores, sempre foi para os falidos. É por isso que o Cristo aparece para Maria Madalena. Por isso que ele não aparece para Maria Nazaré, não aparece para Pedro. Jesus aparece para Maria Madalena porque ela é, sem dúvida alguma, o maior exemplo de cristão que nós temos. Ela era uma vendedora de perfumes, uma prostituta da época, riquíssima, vários escravos, mas não tinha a felicidade íntima
Quando conhece Jesus, ela descobre o que é o amor verdadeiro. Não um amor sensual que a gente é acostumado, amor divino. E ela se convence, se converte, podemos dizer assim, e segue Jesus. Ela muda, ela se transforma. E por ser o maior exemplo, é para ela que Jesus aparece. O cristianismo é, sim, para os maiores falidos. O cristianismo é para um Saulo de Tarso, que é aquele que Jesus encontra na estrada de Damasco, aquele que era um assassino, que houvera apedrejado Estevão e que ia para continuar a perseguição em Damasco. Jesus aparece para ele e o transforma em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Aquele, estamos aqui graças a ele. Ele que teve a missão de tirar o cristianismo do meio judaico. É ele que traz o cristianismo para os gentios, para os não judeus, para os não convertidos ao judaísmo. Cristianismo, então, gente, é para nós que muito erramos, que muito falimos, que temos que nos melhorar constantemente. E Jesus veio para isso. Ele promete que na hora certa nos enviaria o Consolador prometido, o Consolador que ficaria conosco até o fim dos tempos e que complementaria tudo o que ele falou e relembraria. Hoje, em pleno 2023, nós estamos conhecendo, vivenciando esse Consolador, que é a doutrina espírita. O espiritismo é Jesus nos chamando. É Jesus, assim como há 2000 anos, que passava de porta em porta, batendo e chamando, vem Pedro, vem Tiago, vem João. Hoje ele vem chamar a gente através da doutrina espírita. Sempre brinco com o pessoal aqui da nossa turma de ESD, que Jesus não vai mais passar aqui na Avenida Brasil, em Passo Fundo, dizendo, vem fulaninho, vem ciclaninho. Ele nos chama através do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos chama através de uma palestra, através de um livro, através da beleza da natureza. O Espiritismo, gente, é o convite de Jesus para a nossa transformação moral. E existe uma jornada que é toda boa nova, que é cada segundo da existência de Jesus, para que a gente consiga se transformar. Ensina Joana de Ângeles que esse mundo regenerado será feito por espíritos mais evoluídos, que vão vir de um outro orbe chamado Alcione, por cristãos primitivos, e será feito por os recuperados, assim, pelos meia-boca que deram uma melhorada, assim, por aqueles que deram uma transformação. Somos nós, gente, espíritos inferiores, mas que temos a determinação de se mudar, que abandonamos principalmente o nosso egoísmo, porque aqueles que não ficam na terra são os egoístas. O egoísta é que não fica, porque ele não é capaz de ter a fraternidade. Ele não é capaz de auxiliar, de amparar. A nossa missão hoje como espíritas, tem um belíssimo texto de Joana, que lá no Luz nas Trevas, que ela fala desses grandes missionários, e ela fala que para nós, o nosso trabalho é aplainar a estrada, preparar os caminhos dessa nova era. Esse é o nosso trabalho, o trabalho que vai nos garantir esse nosso lugarzinho lá nesse mundo que vai ser maravilhoso. A gente sabe, através da doutrina espírita, que esses irmãos que estão reencarnando, eles mudarão os nossos corpos físicos, assim como os capelinos
transformaram os nossos corpos físicos da nossa sociedade há milhares de anos atrás. A raça branca, por exemplo, ela não existia. E é por isso que a gente vê ainda a inferioridade enraigada nisso. Surgirá um novo sentido que a gente vê, que Joana fala. Esse sentido será o da intuição. Mediunidade será algo muito mais enraizado em todos nós. Como diz o Haroldo, vai ter o WhatsApp para o mundo espiritual. A gente não vai mais ter essa saudade daqueles que desencarnam. Haverá essa ligação. Divaldo fala que Kardec estaria reencarnando e que a missão dele seria provar a existência do espírito pela ciência. Kardec era um cientista. Ele sempre foi um cientista. Porque a ciência nunca foi inimiga de Deus. O materialismo é. Existe uma frase célebre que diz que pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos leva diretamente a Ele. A doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião. É esse conjunto de ensinos que vem relembrar tudo que Jesus nos ensinou e vem nos dar esse código moral para a gente fazer a nossa reforma íntima. Porque se estamos reencarnados hoje, gente, tenham certeza, estamos reencarnados porque nós não temos um ponto de corte moral para ficar na Terra. Isso é muito importante, gente. Se nós buscamos realmente essa nossa vaga nesse mundo regenerado, a gente precisa entender que necessitamos fazer a nossa mudança íntima. Estamos aqui porque a gente ainda não tem nota moral suficiente para ficar na Terra. Me perdoe se tiver algum missionário escutando. Mas se não é missionário, está reencarnado porque necessita se transformar. E não basta eu olhar para o meu coleguinha do lado, para o meu colega de casa espírita, ou para o meu olhar para o meu ambiente familiar e dizer, não, mas eu já sou melhor que eles, se eu não fico, imagina os outros. A gente faz isso, né? Só que não adianta, gente. É igual ao colégio. Cada um de nós tem que tirar uma nota. E a gente não sabe qual é o tamanho da nota que a gente tem que tirar. Uns precisam muito poucos. Outros precisam muito. A gente não faz ideia. Mas a gente sabe que a quem mais é dado, mais será cobrado. A gente sabe, através da lindíssima doutrina espírita, que a lei divina jamais é omissão do mal. A gente traz isso enraizado de várias existências. De achar que para amar a Deus, para agradar a Deus, basta não fazer o mal. Se eu não fizer nada errado, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, é aquela lei mosaica. Não matarás, não roubarás, não, 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 não. Aí Jesus vem e a transforma. Ele coloca, amai o vosso próximo como a si mesmo. Amar a Deus e ao próximo. Amar, verbo de ação. A gente vai ver em várias e várias passagens, como na parábola dos talentos, que é aquela parábola onde Jesus conta a história que havia 3 servos, um recebe 5 talentos, o outro recebe 2 e o outro recebe 1. Quando o Senhor volta, pede contas dos talentos. O que tinha 5 entrega 10, o que tinha 2 entrega 4, e o que tinha 1 entrega igualzinho 1. E o Senhor diz, mau servo, irá sofrer aonde haverá pranto e ranger de dentes. E aí a gente pensa, mas por que se ele entregou bem certinho o que tinha recebido? Porque a lei divina não é você voltar igual. A lei divina não é você ter oportunidade de não fazer o mal. É você ter oportunidade de agir. A lei divina é a ação.
no bem. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Responderás por... Kardec pergunta, né? Responderemos por todo o bem, responderás por todo o mal que haja sido originado do bem que deixastes de fazer. Ou seja, respondemos pelo bem que deixamos de fazer. Para a gente chegar nesse mundo regenerado, nesse local que vai ser de muita felicidade, que vai ser um local de bênçãos, a gente precisa agir no bem, a gente precisa agir com a caridade. É por isso que Kardec resume tudo que está na Bíblia, tudo que está na codificação espírita. Kardec resume com uma frase: fora da caridade não há salvação. Salvação, gente, jamais do inferno, nem do umbral. É a salvação do erro moral. É essa salvação do erro moral que me faz sofrer, que me faz ter dores, que me faz ter aflição. E caridade, no sentido de ação no bem. Não basta eu me omitir de fazer o mal. Eu necessito fazer o bem. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele nasce na Terra ensinando a humildade. A gente sempre conversa muito isso nas nossas atividades aqui em Passo Fundo. Primeiro ensino de Jesus, a base de todo o Evangelho. Primeiro ensino de Jesus é o nascimento dele. Jesus poderia ter nascido filho de César, poderia ter nascido filho do chefe do Sinédrio, mas ele nasce filho de carpinteiro na Galileia. A Galileia, que para o judaísmo daquela época, o povo de Jerusalém, a Galileia era um lugar de segunda. Havia um ditado popular: o que há de vir de bom da Galileia? Era gente de segunda linha, a Galileia. E é lá que Jesus nasce, para exemplificar a humildade. É o primeiro ensino de Jesus. Quando a gente pega o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos base, os 4, destinação da terra, consolo e o início da jornada. O início da jornada é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes. O início da jornada da transformação moral, já que a nossa fala é só de 30 minutos, por onde eu começo? Pela humildade. A humildade é o primeiro ensino de Jesus. A humildade é a base da nossa transformação. A humildade tem que chegar sempre na frente. A humildade chega na frente da nossa razão. Porque a nossa razão pode se equivocar. Então a gente precisa ser humilde. Nós somos inferiores. A humildade é a base da nossa transformação. Ela é a mãe de todas as virtudes. É com ela que você vai aprender a fazer a caridade. É com ela que você vai aprender a perdoar, a ter tolerância, a ter indulgência, a ter empatia. Humildade e caridade, o que Jesus não cansa de pregar. Humildade e caridade é o caminho da nossa transformação moral para conseguir essa nossa vaga nesse mundo lindo e maravilhoso que será esse mundo regenerado que está logo ali, gente. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece, então. Deus, de infinito amor, de infinito carinho, obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona, pelo seu amor, pelo seu carinho. Nessa bela noite, nós gostaríamos de agradecer pelas oportunidades,
pelas dificuldades. Ajuda-nos a sermos resignados, sermos pacientes. Ajuda-nos a conhecer as nossas inferioridades. Ajuda-nos a fazermos a nossa reforma íntima. Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros cristãos. Nós o amamos muito. Que assim seja. Muito obrigado, então, gente. Boa noite para todo mundo.